já parou para pensar por que que às vezes você vive repetindo, né, os padrões, as mesmas situações, atraindo os mesmos tipos de relacionamentos, de pessoas, de trabalhos? O inconsciente, ele tem 3 regras. A primeira regra é que ele é atemporal. O que que significa isso? Ele não trabalha com o futuro e com o passado, né? Somente com o presente. Tudo que você passou lá atrás, se você puxar para sua memória agora, você vai sentir como se ele estivesse acontecendo nesse momento. Da mesma coisa o futuro. Se você tiver um medo no futuro e você pensar nesse medo, você vai sentir agora, no presente, o mesmo incômodo que você sente só de imaginar algo futuro ou de lembrar de algo passado. Então essa é a primeira regra do inconsciente, ele é atemporal, ele funciona somente no presente. A segunda regra é que ele vai buscar a felicidade. O que significa isso? Aquilo que você passou lá atrás, um trauma, um bloqueio, uma situação que te trouxe uma dor forte emocional, o seu inconsciente ele vai gravar aquilo, ele vai arquivar aquilo ali. E ele vai ficar repetindo as situações até ele encontrar a felicidade. Ou seja, sabe aquela matéria que você tem no colégio e você repetiu? Você vai continuar vendo essa matéria até você aprender com ela, até você passar de ano, vamos dizer assim. E aí vem a terceira regra, que é a compulsão, a repetição. Enquanto você não aprende, não supera, não reprocessa, você vai continuar atraindo as mesmas situações. Compulsão, a repetição, repetindo, repetindo, repetindo. Então, como que funciona o tratamento com a TRG, terapia de reprocessamento generativo? A gente trabalha com 5 métodos, né? O método cronológico, que é onde a gente vai passar por toda a sua vida. Se você tem um exemplo, tá? 30 anos, de 0 a 30, a gente vai ir reprocessando cada momento, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, até chegar no final. A gente vai ali olhando com todo cuidado nas suas memórias de dor, naqueles momentos onde você se sentiu rejeitado, abandonado, talvez traumas de abuso, enfim, não importa. A gente vai buscar trabalhar toda a sua vida. Quando a gente conseguir fazer com que você olhe toda a situação, tudo que você passou de dor, todos os momentos, e você olhar aquilo de forma que você não sinta mais dor, mais incômodo, a gente conseguiu zerar todo o desconforto. Claro, se eu falar para você, não vai doer, é fácil. Não, vou estar mentindo. Porque se você for reparar, toda terapia, seja ela qual for, ela vai buscar de você trazer, colocar para fora aquela dor, né? Se for numa reprogramação emocional, a gente pede que você deixe vir para fora aquela dor que você está sentindo na hora do exercício. E com a TRG não é diferente. A gente vai trabalhar, vai buscar aquele incômodo que você sentiu, aquela dor que você sentiu. Que muitas vezes essas memórias traumáticas, dolorosas, vão causar ansiedade, depressão, sabe? É o acúmulo de coisas. E vai chegar no momento, sabe aquele copo que cai aquela gotinha e ele transborda? É isso que acontece com uma depressão, com uma ansiedade. Você passa por muitas coisas durante a sua vida e aí já está cheio. E quando cai uma última gotinha, às vezes uma situação bem pequena, uma coisa simples, aquilo já transborda. E aí você transborda numa ansiedade, tem crise de ansiedade, depressão e etc. Então a gente vai trabalhar toda essa questão. A gente conseguiu zerar, repito, vai doer, mas para não doer nunca mais. A gente sempre fala isso. E é com todo cuidado, com todo carinho, tá? A gente tem técnicas para poder trabalhar essa questão de forma que você consiga reprocessar isso. E depois a gente tem um método que a gente chama de temático, onde a gente vai buscar temas específicos da sua vida. Um exemplo, tema de abandono, tema de rejeição e o que tiver. Depois a gente trabalha com o método futuro, que é quando a gente vai buscar aqueles medos que você tem no futuro. Eu tenho medo de não conseguir um trabalho na minha área, um exemplo. Eu tenho medo de ficar sozinho, do meu cônjuge me abandonar. E a gente vai trabalhar com esses medos até você olhar para aquilo, reprocessar. E olhar essa situação de forma que você não sinta mais incômodo, né? E depois, o último que a gente chama é o método futuro, que é onde a gente busca trabalhar com os seus objetivos ali, fortalecendo ali os seus objetivos para que você consiga atingi-los. E é claro, é um processo,
Cada um tem o seu, eu sempre falo isso. Tem gente que vai reprocessar rápido, que tem uma neuroplasticidade maravilhosa e vai ser rápido, tem gente que vai demorar mais e tá tudo certo. Cada um tem o seu processo, tem o seu ritmo. O que não pode é você desistir. E aquela questão, né, que a gente sempre explica. O cliente, ele precisa se entregar ao método terapêutico, ao tratamento. Porque se ele não se esforça, se ele não tenta se abrir, né, eu sei, às vezes tem umas pessoas que têm um pouco de dificuldade de se entregar no método. Eu também tinha dificuldade, né? Eu lembro que quando eu trabalhei com a TRG em mim mesma, a gente também se reprocessa, né? Então eu tive dificuldade, eu olhava as memórias e não conseguia conectar, trazer aquele incômodo. Mas fui insistindo, fui fazendo até conseguir conectar e vi o quanto de dor que estava ali escondido e o quanto aquilo estava atrapalhando toda a minha vida, todo o meu processo, né? E quando você consegue passar por aquilo, superar aquela situação, criar novas conexões neurais, né? Novas informações, você consegue fortalecer o seu interno. Né? E aí a vida começa a fluir no financeiro, nos relacionamentos, enfim, o seu interno, você sente mais, é automático, né? Você sente mais autoestima, autoconhecimento, e você vai ver a diferença. Eu tenho clientes, né, que sofreram abuso na infância, coisas bem pesadas, e a gente vê, né, a evolução depois de uns 4 meses mais ou menos de tratamento. Digo, repito, né, cada um tem o seu processo, tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais e tá tudo certo. O que importa é você ver o resultado desde o primeiro momento que você começa a reprocessar aquela dor, aquela memória ali que estava atrapalhando sua vida. E aí você vê a pessoa progredindo no financeiro, sendo promovida, estando mais confiante, segura, e tudo aquilo que ela passou, ela olhar para aquela situação de abuso e não sentir mais aquela dor. Isso é muito gratificante para a gente que é terapeuta. Mas é claro, a pessoa ela precisa se permitir, porque você tem que ter coragem de olhar para essa questão, né? Olhar para as coisas, para as memórias de dor que você passou. E você só consegue superar quando você tem essa coragem. Então, se você tiver passando por essa situação, tiver questões de ansiedade, depressão, abusos, não importa. Entre em contato pelo WhatsApp, a gente vai te responder. Normalmente eu gosto de marcar o primeiro atendimento de presente, né? Para poder conhecer melhor a sua história, contar um pouco mais da minha metodologia e aí a gente decidir como que seria o processo terapêutico, tá bom? Se você sentir afinidade comigo, com a minha energia, quiser mais informações, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente vai te atender com todo carinho, tá bom? E se tiver mais alguma dúvida, pode deixar uma mensagem, perguntar, que eu vou ter todo carinho para responder, tá bom? Até a próxima!